Memória dos Trabalhadores da Bacia de Campos, depoimento de Edinaldo Rodrigues Gonzaga, entrevistado por Tânia Coelho, Macaé, 17 de junho de 2008, realização Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista número CBM-BAC 092. Ok. Edinaldo, qual é o seu nome completo? De onde você nasceu? Meu nome é Edinaldo Rodrigues Gonzaga. Eu nasci em Carmópolis, Sergipe. É uma cidade de petróleo lá do meu estado. E você veio de lá para cá já transferido ou você começou a trabalhar na Petrobras aqui? Como é que foi a sua vida? Eu fui admitido na Petrobras em Sergipe, Aracaju, mas já com destino, objetivo de trabalhar na Bacia de Campos. Na época era sediado em Salvador, na Bahia, onde eu comecei o estágio e posteriormente fazer meu trabalho na área de abrangência da RPBA, na época, Região de Produção da Bahia, que abrangia Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Toda essa área era de atividade gerenciada pela UNBA. Qual é a sua formação? Eu sou químico do petróleo. Em Aracaju vocês têm universidade? Ah, sim. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Sergipe, no curso de Química Industrial. E era uma área que você via alguma perspectiva? Quer dizer, você quando começou a fazer o curso, você tinha noção de que ia viver esse momento da área de petróleo no Brasil? Ou era uma coisa muito mais... A área de Química é uma área bastante abrangente. No momento em que eu optei pela área de Química, não estava pensando especificamente em petróleo. Mas, claro que fazia parte daquele leque de opções. E que no final do meu curso, logo que concluiu, realmente aflorou com mais força naquele momento. E então surgiu um concurso para a Petrobras e eu me inscrevi e, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um divisor de águas na minha carreira profissional, né? Isso em que ano? Há quanto tempo você tem na Petrobras? Desde 1975. 33 anos nessa atividade, lidando com fluidos de perfuração. E como é que foi essa vinda de Sergipe para cá? Foi um choque cultural? Você teve banzo? Morreu de saudade? Bom, não, isso não foi assim crítico para mim, não. Até porque eu tinha vivido lá no meu estado 23 anos, que foram os meus primeiros anos de vida, e, de certa forma, sentia alguma vontade e necessidade de conhecer outras regiões, né? Outras culturas. De forma que isso só veio assim viabilizar o que eu já tinha de vontade, né? Então eu estive inicialmente na Bahia, fiquei 1 ano e meio, 2 anos, e depois a Petrobras se reestruturou e particionou aquela região toda que a Bahia gerenciava e explorava no Brasil, e formou os distritos Potiguar e o distrito do Sudeste, onde a Bacia de Campos ficava no distrito do Sudeste. E eu vim para Vitória, Espírito Santo, onde fiquei trabalhando na mesma região, só que sediado agora em um distrito em Vitória, no Espírito Santo, por 3 anos. É uma outra
Você passou por que áreas dentro da Petrobras? A Petrobras, eu tenho visto que ela dá uma opção muito grande para o empregado que quer mudar de área, mas no meu caso não aconteceu isso. Eu sempre fui químico e na área de petróleo, químico de petróleo ligado a fluidos de perfuração, na área de perfuração de poços. Qual foi o seu maior desafio, já que você acompanha esse processo há mais de 2 décadas? Você viu o crescimento e enfrentou todos os grandes problemas e as grandes vitórias da empresa. Qual foi a maior vitória, o maior desafio, o maior fracasso? Quer dizer, quais foram os momentos mais marcantes desse processo, como profissional? Olha, eu não identifiquei assim algo mais marcante ou menos marcante, porque a cada momento em que eu era transferido ou fazia parte de uma reestruturação ou qualquer coisa, tudo isso sempre leva a alguma ansiedade, a alguma preocupação, e não deixa de ser um desafio. E o que eu vejo de positivo, pelo menos por parte de mim, nisso tudo, é que, apesar desse certo receio, dessa certa ansiedade natural das pessoas, eu consigo, no final das coisas, me ajustar a cada situação nova que tem aparecido. O que, na verdade, não são poucas. A gente, na Petrobras, está acostumado a fazer parte sempre de uma nova estrutura, apesar de estar trabalhando em uma mesma atividade, mas está sempre se reestruturando e a gente está sempre se ajustando a um novo ritmo de trabalho, a uma nova gerência, coisa desse tipo. E aí, quer dizer, vivendo permanentemente esses novos momentos, em estados distintos, você já foi embarcado também. Como é que é essa rotina? Quer dizer, todo dia um dia diferente, vocês têm, todo momento tem uma nova história? Eu, principalmente no início da minha carreira, eu embarcava, quer dizer, eu não tinha regime regular de embarque. Meus embarques eram esporádicos, quando necessário, o que é uma coisa que não é tão fácil de se lidar, porque quem embarca regularmente já tem sua programação de vida em cima disso. E no meu caso não era assim, né? Então, isso realmente cria também bastante expectativa. A gente tem que ter uma vida programada regularmente, justamente porque a qualquer momento poderia ter que fazer algum embarque. Hoje eu estou trabalhando mais em terra mesmo, não tenho embarcado, não. Se você tivesse que definir o que é ser petroleiro, você definiria como? Você que teve todas essas experiências. Olha, ser petroleiro antes de mais nada, um trabalhador como outro trabalhador de qualquer outra profissão, que tem que ser disciplinado, tem que ser bastante centrado naquilo que lhe é atribuído, e isso de uma maneira geral para qualquer trabalhador. No caso específico do trabalhador que exerce isso dentro da atividade de petróleo, ele fica mais submetido a essas mudanças, né, de estruturas do regime, a solicitações para atividades em locais diferentes, viagens, bastante viagem, né? É bom viajar, mas às vezes a frequência se torna um pouco exaustiva realmente. Então tem tudo isso aí.
Eu acho que isso talvez não seja característica só do petroleiro, mas a gente enxerga isso dentro dessa atividade com bastante intensidade. E a perspectiva de você, porque a Bacia de Campos, a tendência é crescer muito, né? Quer dizer, a perspectiva desse crescimento para vocês é um susto, é mais um desafio, é alguma coisa nova, ou vocês já estão mais acostumados com esse processo? Porque eu queria saber muito assim, você como profissional, se cada momento é um momento novo e os desafios são permanentes, agora tem uma perspectiva meio gigantesca, isso assusta. Bom, de certa forma, a mim não, porque isso é o resultado de uma busca que sempre houve, e se houve a busca porque havia confiança, havia expectativa de que isso poderia acontecer. Então, não vejo como assustador, não. Mas a gente tem que ficar ciente de que, mesmo com todo esse empenho, poderia não acontecer, né? Então, isso é realmente bastante gratificante. E é uma soma de tecnologia com material humano, porque a Petrobras fala-se com muito orgulho dos profissionais, com a história da Petrobras são profissionais. E essa história do trabalhador aqui dentro, ela é muito forte, o trabalhador tem esse orgulho. Mas a tecnologia também é imbatível. Como é que se dá essa integração do homem e da máquina e essa solidariedade, tanta gente que vem de fora, isso soma na história de cada um? Com certeza eu vejo o corpo técnico da Petrobras como uma equipe bastante preparada, bem competente naquilo que ela se propõe a fazer, e não poderia ser diferente, já que os processos seletivos são bastante criteriosos, né? E, naturalmente, os profissionais que atuam hoje não deixam de ter sido da média para cima aqueles estudantes das universidades, dos cursos técnicos. Então, claro que a Petrobras tem uma grande contribuição na preparação desses profissionais, já que quando nós somos admitidos, passamos por preparações específicas, mas eu não diria que seria simplesmente ou exclusivamente a Petrobras. A mão de obra que chega, que é responsabilidade das universidades e das escolas técnicas, também são grandes responsáveis por essa qualidade, né? E a evolução de equipamentos e tudo mais, também as companhias que trabalham junto à Petrobras têm experiência não só no Brasil como no exterior. Então, é um somatório de esforços entre Petrobras e essas companhias também. E aqui na Bacia de Campos, você acha que houve algum momento em que você lembre que foi mais importante para essa vitória toda e para esse projeto da Petrobras dar certo? Você está em Campos há quanto tempo? Olha, é aquilo que eu lhe falei. Na Bacia de Campos, eu sempre trabalhei na Bacia de Campos, tá? Mesmo morando em outro lugar. Agora, em Macaé, eu cheguei aqui em dezembro de 79, estou aqui há 27 anos e alguma coisa, né? Então, a cidade, ela houve uma transformação total. Eu não sou uma pessoa muito observador, mas as coisas estão acontecendo ali a cada minuto. Todo dia a gente passa por aquele mesmo lugar para ir para o trabalho e está havendo transformações contínuas e a gente não enxerga. Só depois de algum tempo, às vezes dá uma parada e observa, puxa, como isso mudou. Quando eu cheguei aqui, as casas eram tudo casinhas pequenas, humildes, uma coladinha na outra, com calçada. Quer dizer, desapareceu e eu não vi quando é que isso aconteceu. Eu sei que hoje está totalmente diferente.
Trânsito hoje é uma desordem enorme, muito carro, coisa também que não é característica só de Macaé, né? Todas as grandes cidades hoje se deparam com isso. Mas identificar assim um momento exato que levou a essa transformação, eu não consigo. E se você pensar, por exemplo, seus filhos vão ser criados nessa cidade, vão se formar aqui, isso te dá uma certa tranquilidade? Isso te faz feliz? Olha, não é que me deixe infeliz, né? Mas, na verdade, meus filhos nasceram aqui, eu vim para cá solteiro, casei aqui e meus filhos são daqui. E até hoje, a cidade, eu não vejo oferecer boas condições para isso, né? Então, realmente não traz tranquilidade. Eu não me senti tranquilo quanto a isso, não. Tem alguma questão que você considera importante que a gente não tocou nessa história? Já que esses casos eu não me lembro, mas tem alguns pontos que você pode considerar importante que a gente não perguntou e eu queria que você falasse. Um detalhe interessante é que a gente, ao longo de tanto tempo de atividade, e no meu caso específico, numa mesma atividade, né? A gente começa a pensar em aposentadoria, essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, puxa, mesmo que eu aposente e o quadro continue a se apresentar como hoje, o cenário continue como hoje, eu me sinto que poderia trabalhar ainda 200 anos. Eu não estou pensando em parar, você entende? Então, eu acho isso interessante. Eu não estou conseguindo enxergar o dia de parar e parar mesmo. Eu posso até concluir uma etapa, mas pretendo continuar nessa atividade. Essa capacidade de trabalho, você acha que nasce da onde? Do prazer, da intimidade com a profissão, do conhecimento? Olha, com certeza tem que ter esse prazer, porque se não tiver, a gente realmente não tem condições nenhuma de todo dia levantar cedinho, bastante cedo, o que não é fácil, mas a pessoa estando motivado, aquilo ali não é tão caro. Então a gente faz aquilo todo dia sem maiores dificuldades. Então, por um lado, é isso, é essa satisfação de estar gostando daquilo que está fazendo, de estar num ambiente onde está tudo fluindo naturalmente, funcionando sem problemas, sem desgastes. Isso é importante. E, por outro lado, a gente percebe também que, naturalmente, a pessoa que trabalha um ano e a cada ano vai somando mais anos de trabalho, ele termina adquirindo uma segurança naquilo que ele faz, de forma que a gente se sente mais à vontade naquilo que faz. Isso traz aquela segurança e o prazer de fazer aquilo que é proposto para ele. E considerando também a aceitação, a credibilidade das pessoas que estão lidando com você. Então, isso faz com que você se sinta realmente que está sendo útil, que está sendo, como é que se diz assim, produtivo. Mais segurança. Exatamente. E contar essa história, você acha que foi uma coisa boa? Você considera esse projeto resgata a memória a partir do dia a dia de cada um? Você acha que pode ser um projeto importante? Eu acho que é interessante, porque apesar eu não diria assim, resistência, mas aquele receio, aquela não disponibilidade inicial, né, das pessoas se propor
a conceder esse diálogo, na verdade as pessoas sempre querem falar alguma coisa, mas devido a essas dificuldades iniciais, as pessoas sempre fogem um pouco. Quebrada essa barreira, tudo bem, é bastante gratificante. O produto final eu acho interessante, muito bom. Muito obrigada. Encerramos aqui a entrevista. Uhum.